Olá pessoal da turma 131, quero dar encerramento aqui na matéria com vocês a respeito aqui da posição relativa entre as circunferências e depois o restante desse período eu vou corrigir exercícios com vocês, tá? Eu vou corrigir daqueles que eu passei, depois eu passo mais uns aqui. Esse dessa última parte aqui, acho que eu vou passar um ou dois só, porque a gente só vai ver a primeira partezinha, porque o resto a URGS não cobra, cara. Não vou perder tempo vendo coisa contigo que nem a URGS e nem o Enem cobram. Ainda se o Enem cobrasse, ainda tudo bem. Ainda iria um pouco mais adiante com vocês. Porque no fundo, o que a gente vai ver aqui é só cálculo de distância. Não tem mais nada pra se ver, tá? Então, assim, a posição relativa entre duas circunferências, cara, olha aqui, ó. Eu tenho duas circunferências, ó. Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver, cara, duas que... Eu tenho essa aqui, ó. C1 com essa equação aqui, ó. Bota aí no teu caderno assim, ó. X quadrado mais y quadrado. Deixa eu ver. Menos 2x menos 2y. Deixa eu ver. Igual a... Aqui vai 2, aqui vai 4, mais 2 igual, não, desculpa, menos 2 igual a zero, tá? Vamos supor que eu tenho essa aqui, a equação de uma, tá? E C2 com essa outra equação aqui, cara, até vou botar mais para baixo, porque por questões aqui de clareza, melhor botar mais para baixo. E a outra, cara, vamos botar assim, ó. X quadrado mais y ao quadrado menos 10x, tá? Menos 6y, tá? Aqui vai dar 25, aqui vai dar 9, dá 34 menos 34 menos 1, 34 mais 34 mais 33 igual a zero, cara. Vamos botar assim, ó, tá? E agora eu quero saber qual é a posição entre essas duas circunferências. Cara, como é que eu vou saber a posição entre elas? Para saber essas coisas, cara, eu preciso calcular o centro e o raio delas. Por quê? Tu já vai entender, tá? Mas vamos calcular principalmente as coordenadas do centro. Lembra que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o D, né? Aí aqui também é o A, aqui é o B, roxo, aqui é o D. E aí tu te lembra que para calcular o x do centro, ó, é só dividir por menos 2, isso aqui dá o x do centro. Aqui dividindo por menos 2 dá o y do centro, né? E aí para calcular o raio tem que fazer aquela raiz, né? O raio é a raiz do x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos d. Tá? Então aqui nessa primeira, ó, o x do centro vale quanto? Aqui é 1, né? Ó, x do centro igual a 1. Aqui o y do centro também é 1. Então essa circunferência está centrada no 1, 1. Ó, 1 e 1. Aqui é 1. Está centrado no 1, 1. E qual é o raio? Bom, é 1 ao quadrado. É 1 ao quadrado, cara. Ó. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado também. Mais 1 ao quadrado também. Menos o d, que é menos 2. Então é menos o menos 2. Tá bom? Ou seja, aqui dá 1 mais 1, 2. Mais 2, 4.
Raiz de 4 é 2, cara. Então o R é igual a 2 nessa primeira, tá ok? Agora olha para a segunda. Aqui, mesma coisa, o A, o B e o D. Para eu achar o x do centro, eu tenho que dividir por menos 2, cara. Ó. Aí vai me dar o x do centro. Aqui, se eu dividir por menos 2, vai dar o y do centro. Então, o x do centro aqui é igual a 5. E aqui o y do centro, cara, é igual a 3. Tá ok? E o raio? O raio é a raiz, né? Aquela x do centro ao quadrado, 5 ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos o d, que é 33, cara. É isso, né? 25. Tá? Aqui então o raio, cara, é igual a quanto? 25 mais 9. 25 mais 9 dá 34. Menos 33 dá 1. Dá 1. Pronto. Então na primeira o raio vale 2, na segunda o raio vale 1. Então olha aqui, cara. Eu tenho uma circunferência centrada no 1, 1. Então o centro aqui, ó, é 1, 1. E o raio é igual a 2. Aqui o centro é 5 e 3. E o raio é 1. Né? Aqui o raio é 2, aqui o raio é 1. Como é que eu descubro como essas... Olhando para isso aqui eu posso até fazer um desenho e tal. Mas como é que eu vejo... com certeza a posição entre essas duas circunferências, tendo as coordenadas do centro e o raio das duas na mão? Eu faço o seguinte, ó, presta bem atenção. Eu calculo, ó, então assim, ó, vamos calcular a distância. Aqui eu vou chamar de C1, tá? E C2. A distância entre C1, azul, e C2. Vamos calcular a distância entre esses dois centros aqui, né? Então a gente faz aqui, ó, distância ao quadrado entre C1 e C2 é igual a x2 menos x1, 5 menos 1 ao quadrado, mais y2 menos y1, 3 menos 1 ao quadrado. Isso aqui dá 4 ao quadrado, mais 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. Isso aqui dá 16, mais 4 dá 20. Ou seja, isso aqui implica, então, ó, isso aqui implica, ou seja, a distância, vamos botar aqui ainda, a distância ao quadrado entre C1 e C2 é igual a 20. Ou seja, isso aqui implica, cara, que a distância entre o centro da primeira circunferência e o centro da segunda é igual a raiz de 20, que por sua vez vale 2 raiz de 5. 2 vezes a raiz de 5. Tá? Só que agora eu te pergunto, 2 vezes a raiz de 5. Raiz de 5 é 2,5, é aproximadamente 2 e uns quebrados. 2 vezes a raiz de 5, com certeza, 2 vezes a raiz de 5, com certeza dá maior que 4. Tá? Porque raiz de 5 é maior que 2. Raiz de 5 com certeza é maior que 2. É 2,2 alguma coisa. Né? Então, 2 vezes a raiz de 5 dá 4 e uns trocados. 4,4, 4,5, sei lá. Só que aqui o raio é 1 e aqui o raio é 2. Então, no máximo, é raio... Olha aqui, ó. O que eu quero te dizer é o seguinte. Por causa disso aqui, ó, com certeza eu sei que uma circunferência tá aqui, ó.
Com certeza eu sei que uma circunferência está aqui e a outra tá aqui, ó. Com certeza eu sei que uma circunferência tá fora, então são duas circunferências separadas. Com certeza eu sei que são duas separadas. Por quê? Porque a distância entre esse centro e esse, ó, C1 e C2, é maior. Aqui é o raio, né? Vamos chamar de R1 aqui e aqui de R2. Esse R1 aqui, ó, e aqui o R2, ó, a distância entre os dois centros é maior do que R1 mais R2. Tem alguma coisa aqui no meio nessa distância. Entendeu? Ó, essa distância aqui, ó. Ó, essa distância aqui, ó. Ó. Essa distância aqui é 2 raiz de 5, que é maior do que 4, cara. Aqui é 2 e aqui é 1. Então com certeza esse círculo está separado desse, ó, porque essa distância dá maior do que a soma dos raios. Tá? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, tá? Então, por exemplo, então esse primeiro caso que a gente calculou aqui é o caso em que as duas circunferências, ó, estão uma separada da outra. Mas aí tem várias outras situações a explorar, né? Só que eu não vou explorar todas elas contigo porque não precisa. Porque não precisa. Copia esse aí, tá? É maior que 4, aqui é 3, né? A soma desse com esse dá 3. Então aqui com certeza é algo maior do que 1, né? Então tem uma distância, tem uma separação entre as duas, tá? Ó, vamos fazer o seguinte. Tá, tu já copiou aí, agora eu posso apagar. Tá? Então espero que tu tenha entendido bem esse exemplo. Calculamos aqui, a gente já fez o que a gente estava. Até aqui a gente fez o que a gente já estava acostumado. A gente achou o x e o y do centro e calculamos o raio. Agora, tendo essas informações na mão, eu calculo a distância desse centro até esse. Percebo que é maior que a soma dos raios, ó. Então quando eu pego o raio desse e desse, ainda tem que ter alguma coisa aqui no meio, né? Se é maior que 4. Então só pode ser que essas duas circunferências estão uma separada da outra, tá? Então agora eu vou apagar e vou fazer outro exemplo. Outra situação aí dessas circunferências, cara. Deixa eu ver. Essas aulas sobre círculo já é mais difícil dividir o quadro em dois, né? A gente precisa de bastante coisa. Vamos lá, segunda situação aí. Vamos lá, exemplo. Eu vou chamar de C1. Vou chamar de C1. Esse círculo aqui, ó, x quadrado. X quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y. Deixa eu ver. Vamos botar
botar aqui. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 1. Vai dar 5 aqui. O 9 aqui. Dá menos 4 igual a 0, tá? Agora eu vou fazer um C2 aqui. Fazer um C2 aqui. Esse aqui então. Agora tem que pensar aqui no caso que eu vou fazer para ficar bonitinho, para não dar coisa estranha. Tá, vamos fazer um caso simples então. Vou fazer mais um caso bem simples agora aqui, ó. X² mais y² menos 4x menos 2y que vai dar 4, né? 4 com 5 mais 4 igual a 0. Pronto. Fazer um caso bem simples. Ó, esse segundo caso, olha aqui, ó, são duas circunferências que estão numa posição bem interessante. Ó, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o D. Aqui também é o A, aqui é o B e aqui é o D, tá? Então o que vai acontecer? Primeira coisa para eu analisar a posição de duas circunferências, tem que saber o centro e o raio, cara, tá? O centro, cara, o x do centro, ó, é só dividir por menos 2, divide por menos 2, aqui vai dar o x do centro, que é igual a quanto? 2, né? Aqui vai dar o y do centro, nem precisava tão grande essa seta. Aqui vai dar o y do centro, que é 1. Vai dar o y do centro, que é 1. Tá? E o raio, cara, o raio é a raiz do x do centro ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos o d. Menos o d, que é menos 4, ó. Tá? Não rateia nisso aqui. Ou seja, o r é igual, dá 4 aqui, com 1 dá 5, com 4 positivo dá 9, raiz de 9 é 3, cara. Pronto. Raio igual a 3. Agora vamos na de baixo. A de baixo, cara, olha aqui, ó. Aqui eu divido por menos 2 para ter o x do centro, que dá 2. Aqui eu divido por menos 2 para dar o y do centro, que é 1. Que é 1, tá? Que o y do centro é 1. E o raio vai ser a raiz aquela. X do centro ao quadrado. X do centro ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Y do centro ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Menos o D, menos 4. Ou seja, o R, 4 mais 1, 5, menos 4, 1. Raio igual a 1. Raio igual a 1. Tá bom? Só que agora o C1, o centro, então o C1 aqui, ó, ele tem que ir coordenadas 2 no X e 1 no Y. Aqui o C2, o centro da circunferência 2, ele tem coordenadas 2 e 1 também. Opa! Aqui, olha aqui o seguinte, cara. Essas duas circunferências, ó, elas têm o centro delas no mesmo lugar. Elas têm o centro delas no mesmo lugar. Então qual é a situação que eu estou lidando aqui? Né? Se eu fiz essas contas de uma e cada uma tem o centro num lugar, que acontece é o seguinte, ó. Tá? Que o eixo Y,
eu vou ter, né, 2 e 1, até dá pra arriscar aqui, ó. 2 no X e 1 no Y. Ó. Aqui tá o ponto 2, 1. Uma tem raio 3 e outra tem raio 1. Ó. Uma tem raio 3, aqui. Ó. Ó. Essa aqui tem raio 1. Ó, aqui é o C2, aqui esse círculo aqui é o C2. E tem esse de cima com o centro no mesmo lugar, só que com raio 3, cara. Ó. Tipo assim. Né? 1, 2, 3 aqui. Que na verdade é mais em cima. Assim. Ó. Tá, é um negócio assim, ó. Esse aqui é o C1. Esse aqui é esse. Ou seja, são concêntricas, ó, cara. Concêntricas. São concêntricas, cara. Tá? Só que aqui tem uma manha. Aqui tem uma manha. Ó. Quando esse A for igual a esse, e quando esse B for igual a esse, tu concorda comigo que vai dar as mesmas coordenadas do raio, do centro, ó? E se tem as mesmas coordenadas do centro, cara, eu já sei. São concêntricas. As duas vão estar no mesmo centro, uma obviamente dentro da outra, né? Uma obviamente dentro da outra. O que vai diferenciar é o QU. Se o centro é o mesmo, cara, elas têm o mesmo centro, ó. Uma com raio 1 e a outra com raio 3, cara. Mas as duas no mesmo centro. Tá? Então essas aqui são concêntricas, cara. São concêntricas, que a gente chama. Tá? Eu não vou perder tempo aqui fazendo, né, desenhos muito bonitos, porque tu já entendeu a ideia. Tu já entendeste a ideia. Tá? Vou dar uma ajeitadinha nesse desenho aqui para tu poder copiar no teu caderno, mas também não vou perder muito tempo com isso aqui. Tá? Tá, ok? Então essa é a situação que elas são concêntricas. Quando as coordenadas do centro são as mesmas. E quando é que as coordenadas do centro são as mesmas? Quando esse A e esse B são iguais nas duas, ó. Só de olhar para cá, esse aqui é o caso que só de tu olhar para as equações já diz, ó, essas duas têm o mesmo centro. São concêntricas. Tá? A outra não, a outra tu, como eram pontos diferentes aqui, né, o centro de cada uma era separado, eu precisava calcular a distância deles para ver como é que as circunferências estavam, né? Lembra que ontem eu mostrei que tem várias situações que elas podem estar, né? Até posso desenhar de novo, ó. Elas podem estar assim, ó. Uma tangenciando a outra. Pode estar naquela situação que eu falei para vocês, separado assim. Pode estar assim, ó. Uma pegando em 2 pontos na outra. Pegando 2 pontos da outra. Pode estar uma dentro da outra, olha aqui, ó. Pode estar uma dentro da outra sem ter cruzamento nenhum. Pode estar tangenciando por dentro. Ó, pode estar tangenciando por fora, mas também pode estar tangenciando por dentro, né? Aqui o centro dessa. Tá? Tem várias situações. Eu vou explorar os casos mais simples aqui contigo, que só dependem de aplicação direta da fórmula da distância, porque
é só o que a URGS vai te cobrar, cara. É só o que a URGS e o Enem vai te cobrar, tá? Algumas dessas outras situações aqui é se tu fosse fazer algum concurso militar, ou melhor, se a escola tivesse te preparando, né? Se a proposta da escola fosse preparação para concursos militares, e não é essa a proposta da nossa escola, né? A proposta da nossa escola é preparação para o Enem e para o vestibular da Universidade Federal, tá? É a formação geral do ensino médio e a preparação para a URGS em primeiro lugar e em segundo lugar para o Enem. Né? E a URGS em primeiro lugar porque aluno de escola particular, né? O Enem não é bem assim, né? Não vai conseguir desconto, dificilmente vai conseguir um desconto ou uma bolsa, né? Aluno de escola particular. Então, aluno de escola particular tem que estudar para passar na federal, que aí não paga. Tem que estudar para passar na federal, tá? Então tá aí a segunda situação. Vamos fazer uma terceira aqui, cara. Vamos fazer uma terceira aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer mais uma aí. Tá. Vamos fazer mais um exemplo aí, cara. Mais um exemplo. Vamos ver outra situação que dá pra calcular aí. A gente já fez duas, né? Vamos ver uma outra que fique bom da gente fazer. Ah, tá. Essa aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Aqui. Deixa eu ver, cara, o que eu posso fazer. Vamos fazer essa aqui, ó. Tá, acho que eu tive uma ideia aqui. Eu não vou olhar no livro e depois tu vai ter que fazer o exercício. Não vou tirar o teu exercício aí. Vou inventar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. C1 igual a x quadrado mais y quadrado, tá? Deixa eu ver. Menos 6x, tá? Menos 6x. Pode ser, né? Menos 2y, tá? E aí aqui vai dar 9. Aqui vai dar 1, vai dar 10. Vai dar 10 aqui menos mais 1 igual a 0, tá? Aí eu vou pegar C2, cara. Ó, vamos fazer mais aqui embaixo. Aqui, ó. Vou pegar C2 com essa equação aqui, ó. X quadrado mais y quadrado. Vamos pegar essa aqui, cara, que vai ter... Isso aqui vai... Vamos fazer assim, ó. Essa aqui, agora tenho que pensar, né? Como é que eu vou fazer o exemplo, tá? Porque eu quero contemplar outra situação ali da... Essa aqui vai ter o centro, cara. Deixa eu ver, vai ser 4. Vai ser no 6 do y e o 6 do y. 6 menos 12y. E aqui no x
E aqui no x vai ser menos... Aqui vai ser menos 12y. E aqui no x, cara, no x, que é aqui também, então. Então é assim, ó. Aqui, tá, então aqui é no 3, aqui L6. Então igual a 4, aqui vai ser igual a 4, aqui vai ser 30, aqui vai ser 9, aqui vai ser 36, vai dar 45 aqui menos 4 dá 41 igual a 0, cara. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vamos fazer esse caso aqui, tá? Forcei aqui, chegou até a sair um cheiro aqui, uma fumaça da cabeça, mas deu pra gente fazer. Vamos fazer agora a posição dessas duas aqui, cara. Tá? E é o que eu vou fazer contigo, cara. Não vou ver outros casos contigo, tá? Porque não cai. Vou ver esses casos aqui contigo e na verdade é o seguinte, cara. Isso aqui, ó, na verdade esse título aqui, ó, esse tópico que a gente tá vendo, normalmente não se dá, nem se dá. Por exemplo, se tu vai fazer um curso pré-vestibular, esses cursinhos aí, tu vai fazer nem naqueles MED eles dificilmente vê isso aqui. Isso aqui já, por si só, já é uma coisa a mais que eu tô dando pra ti, tá? Só que mesmo assim eu não vou até o final, tá? E eu, né, isso aqui que eu tô fazendo contigo já é algo a mais, né? Esse último título eu já podia passar pra matéria do segundo bimestre ou resolver questões dessas que ficaram, porque isso aqui por si só já é a mais até do que devia, tá? A URGS praticamente não cobra nada disso. Mas essa ideia de calcular a distância entre os centros da circunferência é uma ideia importante. Então tô fazendo isso aqui contigo por isso, tá? Pelo menos para tu ter uma noção como é que as circunferências podem estar uma em relação à outra, tá? Então tu já tá tendo aqui, ó, nesse tópico aqui, ó, tu já tá tendo uma coisa a mais, tá? Que normalmente, que nem os cursinhos aí, que, né, às vezes as pessoas pagam R$1.000 por mês, não cobre isso aqui. Não cobrem isso aqui que eu quero dizer. Tá? Então vamos calcular aqui, ó, vamos fazer o centro dessa circunferência. E é uma boa oportunidade da gente treinar também os conceitos que a gente já viu aí, né? Aqui o centro dessa circunferência tem que dividir por menos 2 aqui para dar o x do centro, né? Ó, x do centro aqui é igual a quanto? É igual a 3, né? Beleza. Aqui o y do centro tem que dividir por menos 2, cara. Então o y do centro aqui vale quanto? 1. 3 no x e 1 no y. E o raio, meus amigos, o raio é aquela raiz ali, né? Sempre é isso aqui. Agora ficou bom. Vai ficar 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos o d, que é 1. Então o raio vai dar o quê? 9, 10 menos 1, 9. Raiz de 9 é 3, beleza? Agora vamos pro outro. Aqui, ó, divide por menos 2. Aqui também divide por menos 2. Aqui vai dar x do centro igual a quanto? 3 também. Só que o y do centro aqui não vai dar igual, cara. Aqui o y do centro vai dar igual a 6. Aqui o y do centro vai dar 6, cara. E o raio? O raio é aquela raiz, cara. É 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 41. Tá? Quanto é que dá isso aqui? Raio é igual a raiz de quanto? 9
mais 36 dá 45. Menos 41 dá 4. Raiz de 4 é 2, cara. Então o raio aqui é 2, tá? Então eu tenho o C1 aqui, ó, o centro da circunferência 1 no 3, 1. E o centro da circunferência 2 no 3, 6. Agora eu te pergunto qual é a distância entre esses dois pontos. Dá pra tu aplicar a fórmula, né? Só que aqui é fácil, cara. Aqui é fácil de ver a distância. Tu não precisa, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Uma fica no 3, 1, 3, 1. Esse aqui é o C1. O centro da circunferência 1, né? O C2 é 3 no X e 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara. Ó, só que é reto aqui, é o mesmo X para as duas, ó. Então qual é a distância entre esses dois centros? É exatamente esse tamanho aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 6. Então a distância aqui, ó, D igual a 5, cara. A distância aqui é 5. Só que o raio aqui é 3, ó. O raio desse C1 é 3. 1, 2, 3. Ou seja, essa circunferência que eu vou botar assim, ó. D igual a 5. E essa circunferência, agora eu vou mudar de cor. Ó, e essa circunferência, ela tem raio 3, ó. Ó. Essa tem raio 3. E essa outra, ela tem o centro aqui, C2 aqui, né? Não é C, não é E. C2 aqui, só que o raio é 2, cara. O raio é 2. Olha aqui, ó, qual é a distância? Olha aqui, ó. Qual é a distância entre C1 e C2? Quanto é que é a distância entre o C1 e o C2? A distância é 5, né? É igual a 5. Só que quando eu somo aqui, vamos chamar de R1 e aqui de R2, só que quando eu somo R1 mais R2, também dá quanto? R1 mais R2 também dá 5, cara. Também dá 5. Moral da história. Quando a distância, ó, quando a distância entre os dois centros é exatamente a soma dos raios, cara, não tem conversa, não pode ter nada aqui no meio, né? Ou seja, é essa situação aqui, ó, ela só tem um ponto de tangência. Quando a soma dos raios, ó, quando a soma dos raios, ó, aqui é 3 e aqui é 2, né? Ó, aqui 2 e aqui 3. Quando a soma dos raios é exatamente igual à distância entre os dois centros, quer dizer que elas estão se tangenciando por fora. Tá? Então, ó, qual é o nome que ele dá aqui? Ó, ele diz assim, ó, tangentes externamente. Bota assim, ó, tangentes externamente. Advérbio não varia, né? Externamente. Tá? Quando a distância entre os dois centros é igual à soma dos raios, ó. Então é porque não tem nada de distância aqui no meio. É exatamente essa soma. Então elas são tangentes externamente, cara. Tá? E esse é o último caso que eu quero ver contigo, tá? Os outros que envolvem soma de módulos, módulo da diferença, eu vou pedir a câmera aqui, vou pedir pra minha esposa, câmera girl, vire aí pra mim. Os outros casos ali que tu tá vendo na página 43, tá? Que envolve diferença de módulo, que envolve desigualdades ali, eu não vou ver com vocês, porque isso aqui já é algo a mais, tá? Isso aqui já a URGS já nem cobre isso aqui, cara, já. Isso aqui eu tô fazendo só pra tu entender como é que funciona, só pra tu entender a ideia central
da posição relativa entre as circunferências, tá? A gente podia fazer os outros casos, eu mostrar para vocês, né, desenhar as duas circunferências se cruzando, mostrar o módulo da diferença e tal, mas não precisa fazer isso, cara, não precisa. Eu vou deixar umas ali de exercício para ti, tá? E assim, ó, com isso aqui a gente oficialmente termina a matéria do primeiro bimestre. Então daqui para frente eu vou corrigir algumas questões com vocês, tá? Vai ser correção do que eu vou deixar e das que eu já deixei. Quanto tempo de vídeo a gente tem? 40. Já tá com 40 minutos? Então assim, cara, eu vou deixar esse vídeo por aqui, porque não adianta querer começar a corrigir. Mas a gente tem mais uma aula, né? Eu tenho que postar 2 aulas para vocês. Então esse primeiro período, vimos isso aqui, tá? Vimos com calma, né? Pegamos a ideia central, que é sempre calcular a distância entre os raios e ver como é que a circunferência se encontra. Pode ser concêntrica, né? A ideia central é sempre essa. Os outros casos, eles derivam desses aqui, ó. Os outros casos mais complicados, eles derivam desses aqui que eu te mostrei, tá? E assim, eu não vou insistir mais nisso, repito, né? Eu repito pela segunda vez, já falei uma vez e tô repetindo já a segunda, já é a terceira vez que eu falo, que a URGS não cobra esse negócio, cara. A URGS não cobra isso aqui assim, tá? A URGS não cobra posição de circunferências. Mas essas ideias por trás desses exemplos que eu te dei, tu vê que elas são bem úteis e bem conectadas com o que a gente já viu. Então eu fiz questão de fazer com vocês. Tá, pessoal? Então vamos terminar por aqui esse vídeo. E no próximo eu vou corrigir a lista que eu deixei lá dos outros, da posição da reta em relação ao círculo e a posição do ponto em relação ao círculo. Tá bom, pessoal? Até mais.